Um dos temas que mais cai na prova de ciências humanas do Enem é exatamente a relação dos países com a sua democracia. E por ser uma prova de exame nacional, quando fala de Brasil, isso é mais específico ainda. Então por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação entre o Brasil e a democracia nesse período republicano. Parece uma coisa óbvia, mas nem tanto. Por exemplo, você aí, candidato, que agora deve estar com seus 16, 17 anos, você já nasceu, teoricamente, num período democrático, desde 89. Mas essa relação foi uma construção ao longo do tempo. Começando pela proclamação da República, que já começa de uma maneira antidemocrática, com 2 presidentes militares no poder, ou seja, 2 marechais governando com difícil acordo com o Congresso Nacional, tanto é que um cai exatamente por não ter essa relação. Depois nasce o período chamado República Oligárquica, com as oligarquias no poder. E aí, tem eleição? Tem, mas vai ter um problema aí, o voto de cabresto, as fraudes eleitorais, fazendo com que no final do dia a participação popular mesmo não aconteça nas eleições. A participação era muito pequena, de forma que pouco mais de 5% geralmente era a média da sociedade brasileira nas próprias eleições, ou seja, uma democracia capenga, até o momento que aquelas próprias oligarquias entram em crise. Na verdade, elas entraram em crise em 2 momentos, em 1910 e em 1930. Em 30, Vargas sobe ao poder graças a essa crise, inaugurando a Era Vargas, mas inicialmente com o chamado governo provisório. Provisório porque nem Constituição tinha. Foi um pedido até dos paulistas em 32, mas só vai ser efetivado em 34. E aí poderíamos dizer que Vargas, de certa forma, vai ter que negociar com esse Congresso, vai ter que negociar com alguns setores uma espécie de democracia. Mas esse momento vai durar somente até 37, com o golpe do Estado Novo, inaugurando uma ditadura no Brasil que vai durar até 45. E vai durar até 45, muito que o Brasil vai ver quase um paradoxo. Vai lá para fora lutar contra ditaduras como o nazismo e aqui dentro vai manter um governo ditatorial. Nesse descompasso, inaugura a chamada Experiência Democrática Brasileira, que vai durar de 45 até 64, tendo Dutra, o próprio Vargas voltando ao poder, dessa vez, pela primeira vez, com o voto popular, depois com seu suicídio, muito por causa das tensões que ele tinha até com o próprio Congresso, vai ter o Café Filho, Carlos Luiz, Nereu Ramos, até de novo ter a eleição com Juscelino Kubitschek, um presidente bossa nova, tentando trazer uma nova estabilidade para o Brasil, mas também com vários problemas econômicos. Depois, Jânio Quadros, sem tanto apoio no Congresso, vai tentar uma manobra para conseguir ter mais apoio, mas o tiro vai sair pela culatra e ele basicamente vai ser tirado do poder e entra João Goulart. João Goulart que vai entrar sendo presidente, mas num regime que agora vai ser tanto presidencialista quanto parlamentarista até um plebiscito acontecer. Quando acontece o plebiscito e João Goulart, enfim, está com mais poder, surge uma pressão social muito forte, os militares vão às ruas e é inaugurado o período militar no Brasil. A grande noite de 21 anos, onde tem eleição? Também tinha, mas era uma eleição que você já sabia qual seria o resultado. Tem partidos políticos, na verdade, vão ter 2 só, de uma maneira bem clara, para você saber quem apoia o regime e quem não apoia o regime. E sem contar que o Congresso Nacional pode ser fechado pelo Poder Executivo, que o Poder Judiciário foi limitado muitas vezes pelo próprio Ministério da Justiça do Poder Executivo. Ou seja, a tripartição dos poderes no Brasil se torna algo fragmentada, onde o Poder Executivo se sobrepõe sobre os outros. Esse período ditatorial no Brasil só vai ser finalizado uma abertura lenta, gradual e segura promovida pelos próprios militares. E a partir daí você passa a ter uma abertura conduzida por eles até para protegê-los um pouco no que viria a ser a lei da anistia. Inaugura-se, portanto, o período republicano. Um período republicano que, novamente, como a gente já conhece muito bem, tem os seus problemas nessas tensões da chamada governabilidade, nessa tripartição dos poderes, trazendo muitas vezes disputas entre elas. Disputas que, nesse curto período de 30 anos, já ocasionou em 2 presidentes retirados do poder pelo Congresso Nacional, que também já teve momentos de tensões nos outros governos, seja no governo Itamar, com a aprovação do Plano Real, seja no governo Fernando Henrique, pela medida de aprovação da reeleição, seja no governo Lula, com uma série de escândalos que aconteceu ali do chamado mensalão. E por fim agora, seja com o presidente Temer, que cada vez mais tem que conceder emendas parlamentares para conseguir estabilidade para aprovar as suas próprias reformas. Ou seja, essa relação em democracia e o país
acaba caindo no Enem por causa desse contexto que a gente acabou de falar. E é dessa forma, analisando esses episódios pontuais e como eles são construídos, que a prova exige que você conheça um pouco dessa relação.